Opa, olha eu aqui novamente e hoje vai ser uma conversa muito legal com uma pessoa aqui que, assim como eu, também veio da periferia, só que eu era da Zona Leste de São Paulo e ele da Zona Sul. Exato. Da Zona Sul. Eu vou falar aqui com o Paulo Silva. Então, o que eu quero falar é sobre. Aliás, não vou falar nada, quem vai falar vai ser o Paulo, que vai ser sobre comércio exterior. Aliás, era uma dúvida que eu tinha desde garoto, começando a minha carreira profissional com 14 anos, a gente não ouvia falar muito sobre comércio exterior. Então o papo de hoje vai ser isso, vai ser sobre comércio exterior e principalmente a sua história, Paulo, a sua história de vida. Mas antes disso eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário, seu like é muito importante pra gente, e é muito importante mesmo. Ah, e outra coisa, a pré-inscrição do vestibular da Universidade de Zumbi dos Palmares já está em andamento. Se você já está pensando o ano que vem já começar uma universidade, então aproveita agora e aproveita essa pré-inscrição. É isso, estamos esperando por você. Deve ter aqui em algum momento, em algum lugar aqui, tá aqui, estou vendo aqui, o nosso contato do site da Universidade de Zumbi dos Palmares. Paulo, seja muito bem-vindo. Ótimo, obrigado pelo convite. É um prazer bater esse papo aqui contigo sobre comércio exterior. Então tá, mas antes de começar a história do comércio exterior, eu quero saber um pouco da sua origem, da sua história. Como eu falei no início, eu venho da periferia de São Paulo. E você também é a mesma coisa, né, Paulo? Bom, eu sou filho de retirantes do sertão da Bahia. Meus pais vieram da Bahia e se estabeleceram aqui no extremo sul de São Paulo, ali na região da Vila Missionária. E eu sou o caçula, fui o último, né, a nasci aqui em São Paulo, inclusive. E passei toda a minha infância na Zona Sul, cresci na Zona Sul, conheci uma escola profissionalizante lá nos meus 12, 13 anos, fiz um curso naquela época, você deve lembrar dessa época, de manutenção de rádio TV, naquela época das TVs de tubo, né? Então eu fiz um cursinho daquele, mas na verdade, anos depois eu descobri que aquela escola que tinha se instalado ali perto da minha casa, o objetivo não era formar, né, técnicos em rádio e TV ou qualquer outro técnico que eles tinham outros cursos também, além de rádio e TV, mas era tirar a gente das ruas, era formar cidadãos, né, era nos mostrar o valor, a importância dos estudos. Então, quando eu saí dessa escola, eu já me senti um pouco diferente, assim. E aí eu comecei, e o meu primeiro emprego formal foi numa empresa de médio porte, uma empresa familiar de origem italiana. Eu entrei na época, fui trabalhar de office boy, contínuo, né? De lá para cá já mudou o nome um pouquinho, mas a gente ia nos bancos, pagar conta, entregar correspondência. Lembro bem disso aí. Lembra, inclusive, né? Naquela época, para você que é jovem, aí naquela época a gente já podia começar com carteira assinada a partir dos 14 anos de idade. É verdade. Não tinha moleza. Não, a partir dos 14 anos de idade, a família já falava, opa, já dá para ir para trabalhar aqui, então vamos trabalhar. E eu lembro muito bem disso, que você também fez isso, né? A gente queria mesmo trabalhar, a gente queria sair daquele estado, daquele lugar para conhecer o mundo, conhecer as outras coisas e ter o nosso dinheiro também, claro, nossa verbinha aí. Isso. Geralmente era isso, mas era só para lembrar. A gente operava máquina de Xerox, né, de copiadora, a gente entregava os documentos para cima e para baixo dentro da empresa. A gente era um faz-tudo, né, o office boy. Que hoje nós podemos dizer que é o estagiário, né? É isso, exato. Hoje mudou um pouco os nomes, mas a função é muito semelhante. E aí eu comecei a trabalhar nesse meu primeiro emprego e, para minha sorte, era uma empresa de comércio exterior. Era uma empresa que atuava em importação e exportação. E traduzindo em miúdos, o que é isso? Importação e exportação. Importação é você comprar produtos de outros países, trazer para o Brasil, e exportação é a mão inversa. É você pegar produtos brasileiros e mandar para fora, vender para fora. Então já era uma empresa que já atuava isso lá naquela época, na década de 80, uma época que também o Brasil começou a se abrir mais para comércio exterior, né? O governo começou a abrir alguns mercados brasileiros que eram bem fechados, então foi um momento muito propício para comércio exterior e até hoje né, um ótimo segmento empresarial a se atuar.
E Mas até então você, na época, como office boy, ou contínuo, ou ajudante geral, né? Serviços gerais, como é que você via aquele trabalho? Porque eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu lembro que era de uma empresa de engenharia, era engenharia civil, construía prédios e tal. E o que eu me lembro da época, veja bem, ó, morando na periferia, trabalhando no centro de São Paulo, conhecendo o centro de São Paulo. E era office boy externo, não sei se você também passou por isso. Sim. Office boy eu externo. vinha muito aqui no centro, toda hora. Isso, andava pelo centro. E só como era de engenharia, tinha os cartórios para registrar a planta lá. Aí eu ia para Embu, eu ia para Itapecerica da Serra, Santo André. Longe, hein? Só que naquela época, por exemplo, Santo André não é o que é hoje, tá tudo grudado, tá colado. Até Embu tá quase que colado a São Paulo. Então, na época, eu achava sempre que eu estava viajando. Eu trabalho numa empresa que viaja. Era uma viagem na 14 época, anos de idade. Eu olhava, nossa, eu saio de São Paulo, eu viajo. E era um outro mundo, né? Aí eu quero saber de você. É que na época, 14 anos, então, tudo era novidade. Claro. Principalmente trabalhar no centro da cidade. Claro, sim. Trabalhar no centro da cidade era um luxo, né? Era para poucos também. Também. Senão a gente ia para a fábrica. Claro. Né? Ia para uma fábrica mais próxima, ficar mais ou menos lá perto da periferia ou no meio do caminho, e não no centro. Isso. Então você teve essa oportunidade também de já ir para o centro. E como é que foi essa... Foi. Eu comecei a interagir com as pessoas que não eram do meu meio, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, no caso, inclusive uma empresa de comércio exterior, eu entrava em banco, ia em outros escritórios, né? Então, eu comecei a aprender a entrar, a sair, a cumprimentar. Sabe como é que é isso, né? Assim, alguns de nós não tinham nem costume de cumprimentar, de pedir licença, essas coisas. Então, para mim, foi o descortinar de um novo mundo, assim, para mim, né, do ponto de vista comportamental. E também, como era uma empresa de importação e exportação, na época o meio de comunicação mais famoso era o Telex. Nessas correspondências que vinham de outros países, eu ia lá e falava, peraí, nossa, esse aqui veio da Itália, nossa, esse aqui veio da França. Então, aquilo para mim era incrível, né, porque eu estava ali na Vila Missionária, ali, né, no extremo sul de São Paulo. E isso, de alguma maneira, mexia comigo, assim, né? Ia mexendo comigo, ia, de alguma maneira, mudando as minhas aspirações. Até que, aí eu concluí meu ensino médio, e aí um supervisor meu na época, o meu chefe, falou, vem cá, você já sabe que faculdade vai fazer? E quase que eu respondi para ele assim, faculdade? Mas eu não vou fazer faculdade, nem estou pensando. Aí eu falei, não sei. Ele falou, você já atua aqui na nossa área de comércio exterior, por que você não faz comércio exterior? Eu, tá bom, boa ideia. Então foi assim, eu decidi. E era uma empresa assim, fantástica, me ajudou bastante. Foi o início da minha carreira e ela falou, olha, inclusive a gente banca, a gente paga 80% da sua faculdade. Numa época que não tinha cotas, né, que não tinha facilidades para se fazer. Sim. E aí eu topei. E aí entrei em comércio exterior. E aí... Xavier, o que eu achei legal assim também, eu ia para as aulas e eu via os temas que eu já estava tratando na empresa. Então era um curso assim, ele começava básico com matérias, com disciplinas de administração, mas da metade para frente ele tinha bastante matérias de comércio exterior. Era vinculado então à administração. Isso, era vinculado à administração, exatamente. E foi muito bom, eu comecei a receber bastante teorias e bibliografia e sugestões de livros. Aí a coisa foi caminhando. E como eu falei, agora há pouco, o Brasil também começou a se abrir mais, então portos, aeroportos, aumentar a movimentação, né, de cargas entrando, saindo do Brasil. E aí, nessa empresa em específico, teve um momento que eles falaram, Paulo, olha só, não está dando certo não. Então, sinto muito, nós estamos te demitindo. E eu fui demitido. Fui para trabalhar em outra empresa, também comércio exterior, mas passou-se algum tempo, eles me chamavam de volta. E isso aconteceu 3 vezes. Eu saí, voltei. E aí eu sempre voltava melhorado, porque você tinha outras perspectivas, outras exigências lá fora, e eu voltava com novas ideias. Então, assim, foi um ganha-ganha, e isso me ajudou a amadurecer. Até que chegou uma hora que a empresa também falou, não, quer saber, o Paulo agora tem que alçar novos voos, né? E aí eu fui para outras empresas e hoje eu trabalho
na Apex Brasil, na Agência de Promoção das Exportações e Investimentos, que eu diria que é uma empresa fantástica. Assim. Você trabalha há quanto tempo? Você está Eu estou lá há 18 anos. 18 anos. Só 18 anos? Só. 18 anos. Exatamente. Tá, e essa a Apex, isso. Ela é vinculada a algum órgão público ou ela sim. é uma iniciativa privada? É uma entidade, digamos, mista, né? É como se fosse um Sebrae, assim. É uma empresa privada, sem fins lucrativos, mas de utilidade pública. A Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, ela existe para promover o Brasil no mundo. Então, nós estamos vinculados ao MDI, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nós executamos as diretrizes do MDIC. Que é? Promover o Brasil no mundo. Eles decidem quais são os setores mais prioritários para o Brasil, em quais mercados, em quais regiões, e a gente executa essa tarefa da melhor maneira possível. Então nós ficamos em Brasília, a nossa sede é em Brasília, mas nós temos escritórios em diferentes regiões do mundo, presença lá nos Estados Unidos, temos 3 escritórios nos Estados Unidos, estamos na Europa, estamos aqui na América Latina, estamos na Ásia, e hoje é a principal referência para a promoção dos produtos brasileiros no mundo. Tá, e nessa, como referência, o que você poderia falar um pouco mais da Apex, porque eu queria entender um pouco mais sobre qual é a função maior dela. Aham. O que ela... vou falar de concreto, assim, o que ela faz? Bom. Eu tenho uma empresa de importação e exportação, por exemplo. Ok. O que eu vou me afiliar? Tá bom. Claro, olha só... Bom, primeiro, eu estava falando agora há pouco, comércio exterior, importação, exportação, né? Os 2 mundos, sim. Comprar e vender. O foco da Apex é exportação, então nós vamos levar produto brasileiro para fora. Então nós focamos nos fabricantes brasileiros, nas empresas de mais de 50 setores diferentes hoje. A Apex promove mais de 50 setores diferentes, de tudo que você pode imaginar. Desde arte, música, cinema. E aí, tentando responder, mas como assim vocês promovem? Como é que funciona? Exato. Vamos dar um exemplo concreto. Independente de qual setor, né, que nós estamos falando, independente se é produto ou serviço, mas se uma empresa brasileira fala, olha, meu produto é muito bom, eu estou convencido que existe mercado para o meu produto lá em Portugal, por exemplo. E ele decide que uma das estratégias é participar de uma feira internacional em Portugal, uma feira setorial, do setor dele. A Apex ajuda nisso. Nós levamos a empresa brasileira para expor nessa feira. Nós fazemos mais de 1.000 eventos por ano. Boa parte deles... Eventos, feiras. Feiras. Boa parte deles é feiras. Tá. Mas é um conjunto de ações. Nós temos feiras como carro-chefe. A gente faz centenas de feiras por ano. Mas a gente também tem projetos compradores. A gente traz compradores de outros países pro Brasil para conhecer os setores produtivos no Brasil. E aí através de feiras também? Não, direto nas empresas? Pode ser direto nas empresas, pode ser também em feiras. A gente faz o que a gente chama de rodadas de negócio. A gente traz, por exemplo, 10 compradores da Europa para se reunir com 30 empresas brasileiras aqui no Brasil. A gente reserva um espaço num hotel, num local de eventos e organiza o que a gente chama de matchmaking. A gente põe esses compradores para sentar e negociar em reuniões de 30, 40 minutos com as empresas brasileiras que ele se interessou. Então a gente põe os dois para namorar, né? A gente põe os dois em contato. E muitos desses compradores, por exemplo, nunca tinham vindo para o Brasil, não estava no seu radar, eu vou visitar o Brasil. Então a gente facilita esse processo. A gente convida. E eles, inclusive, vêm custeados por nós, pela Apex Brasil, passagem, hospedagem, com a contraparte, né, com o compromisso de que, olha, a gente está trazendo você para o Brasil, você vai ficar 3 dias aqui no Brasil, mas a gente quer que você faça 20 reuniões. Eu vou te mostrar as empresas, um leque de opções, e você vai escolher aí 20 reuniões. E o empresário fala, ok, tá bom, vocês estão me convidando, passagem, hospedagem, e ele sai daqui impressionado. Fala, poxa, eu não esperava que eu ia encontrar essa qualidade de produto, eu não esperava que eu ia conhecer uma empresa como essa. A gente tenta destruir
aquelas impressões que é muito corriqueira hoje no comércio exterior, quando a gente fala com outros países. O comprador internacional, ele tem uma descrença, ele fala, mas esse produto aí é brasileiro? Sim, é brasileiro. Tá, mas é uma empresa brasileira? Sim, uma empresa brasileira. Então, a gente fala, olha, você quer vir aqui? Você vai ver com os próprios olhos. E a gente faz visitas técnicas. A gente leva ele para os fabricantes brasileiros e ele sai daqui convencido que sim, o Brasil tem potencial, tem capacidade produtiva, tem qualidade para fornecer o produto que ele estava precisando. Que eventualmente ele estava comprando de uma outra origem, eventualmente pagando mais caro, ou não estava numa qualidade adequada. Esse é o nosso trabalho. Aliás, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre, não só sobre a parte da Apex, né, mas em si, do que ela faz, mas também de uma coisa que eu até gostaria que você contasse aí, que é sobre o que vocês estão desenvolvendo, fazendo pro jovem negro. Ah, sim. Para a comunidade negra, comunidade carente. Quando eu falo também comunidade carente, pode ter certeza que nós estamos falando também da comunidade negra, né, na sua grande maioria. Então a gente estava conversando sobre isso. Eu queria entender melhor o que é esse trabalho que vocês estão fazendo com esse recorte. Claro, perfeito. Bom, eu podia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Eu vou tentar resumir. Não, então, e antes disso, a gente estava falando um pouco do lado da empresa, do empresário. Isso. Agora vamos falar do outro lado, que é justamente o lado de quem quer conhecer, quem quer entender, quem quer saber o que realmente se pode fazer, como se pode entrar nesse mercado. Tá bom, claro. Como um trabalhador mesmo, um colaborador, Isso. não só como um empresário. Claro. Mas assim, é um mercado de trabalho. Sem dúvida. Pelo que você me falou, também é um mercado que eu diria que até para a grande maioria, eu acho que é um mercado meio desconhecido. Né? Tá bom. Verdade, verdade. Bom, você viu que eu falei que eu fui achado pelo mercado lá, né? E tive a sorte de entrar numa empresa que já fazia comércio exterior. Então, a minha vida inteira, minha carreira inteira foi desenvolvida em comércio exterior. Mas é verdade, pouca gente considera, põe isso na mesa, né? Essa possibilidade de comércio exterior. Então, a PEC sabe disso, a gente sabe disso e a gente tem envidado esforços para tentar, de alguma maneira, ajudar nessa mudança. A gente fez um estudo. O MDIC fez um estudo no finalzinho do ano passado que deixa bem claro. O que é o MDIC? O MDIC é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E eles fizeram um estudo inédito, nunca tinha sido feito. Eles cruzaram dados estatísticos para averiguar qual era a representatividade racial, a presença de negros nas indústrias, nas empresas de comércio exterior. E como a gente pode imaginar, é uma representatividade baixíssima. No mercado de trabalho em geral no Brasil, a gente sabe, né, que os negros, considerando os pretos e pardos, são 55% da população, mas eles representam 46% do mercado de trabalho. Tem um desbalanceamento. E quando a gente faz um outro recorte só de empresas de comércio exterior, esse desbalanceamento é ainda maior. E comércio exterior é a nossa praia, é isso que a Apex atua. Então, a gente se debruçou sobre esse estudo e a gente lançou iniciativas para tentar, de alguma maneira, dar a nossa contribuição na mudança desses números. Então a gente lançou, junto com o Ministério do Desenvolvimento, uma iniciativa chamada Raízes Comex, que ela tem duas frentes de atuação. Uma frente é de capacitação, capacitar jovens negros para entrar no comércio exterior, e uma outra frente que é premiação, reconhecimento das empresas que já atuam em comércio exterior e já tem os seus cargos de liderança negros, seja na sua composição societária ou em cargos de direção ou de gerência. A gente quer dar palco para essas empresas, quer mostrar que isso é possível. Então são duas frentes. E a frente aqui que eu gosto muito é a frente de capacitação e qualificação, que são cursos de auxiliar de comércio exterior e assistente de comércio exterior, para jovens de região de vulnerabilidade social, acima de 16 anos, às vezes ele tem que ser negro, um jovem negro, e que tem que ser oriundo de uma família de até 2 salários mínimos per capita. Ou seja, não tem motivo nenhum para o jovem que está nos ouvindo não cogitar essa possibilidade. O curso está dado, está disponível. Hoje a gente já, nesse ano de 2025,
Já tivemos uma primeira turma no primeiro semestre formada, agora está em andamento uma segunda turma, e a nossa expectativa é que esse programa continue em 2026. E no caso, como ele se inscreve? Como é que ele entra em... Claro, bom, hoje em dia você entrar no Google e digitar MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, programa Raízes Comex, você vai acessar a página, uma página dedicada só para isso, falando dessas duas frentes. Qualificação e do prêmio de reconhecimento das empresas que já têm liderança negra. Tem algum custo pro... Não, o custo é zero. Zero. Tá. É totalmente subsidiado pelo governo brasileiro. Nós estamos falando presencial, é semipresencial? A gente tem as duas modalidades. Lá está bem explicado. Lá a gente tem uma modalidade 100% online, que é o curso de auxiliar de comércio exterior. Portanto, qualquer jovem de norte a sul do Brasil tem acesso. E o outro curso de assistente, ele é presencial. É uma parceria, inclusive, com o Senac. E ele começou, se não me engano, em 9 capitais, nas principais capitais, que são as capitais que têm mais fluxo de comércio exterior, né? Sim, sim. Então, São Paulo, Rio, então, as grandes capitais do Brasil. Com expectativa de que ano que vem a gente aumente esse quantitativo. Agora, só para o segundo semestre são mais 400 vagas, então Ele passa por um processo de seleção para... Não. Bom, é claro assim, o quanto antes a pessoa se inscreve, melhor. E como vocês divulgam fora lá dentro do site? Como é que é essa comunicação? Claro. Como é que as pessoas ficam sabendo, né? Como é que a gente fica sabendo? Pois é. Eu tive há pouco tempo aqui no Negros em Foco, né? No Isso, programa. a nossa parceria com a TV Cultura. Com a TV Cultura. Fiz questão de dar um pouco mais de detalhes, está lá no YouTube também. Ótimo. Bom, é isso que a gente faz. A gente, assim, a gente já, claro, divulgou nas nossas redes sociais, o próprio MDIC também divulgou, mas o Brasil é um país continental, né? Assim, é um país gigante. Isso é um desafio permanente. Vocês que são da comunicação, vocês sabem. É difícil a gente alcançar todo mundo. Então, por isso que também eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, porque muita gente não sabe, desconhece. Então, olha, eu vou falar uma coisa, o papo tá bom. Realmente tá bom, mas o tempo, como sempre, claro. A gente corre contra o tempo. É um bate-papo, na verdade, claro. curto, mas que a gente gosta que seja direto ao ponto. Com certeza estou saindo daqui sabendo bem mais sobre comércio exterior do que eu sabia antes. Ótimo. E olha que a minha impressão, que eu acredito que seja a impressão também de algumas pessoas aqui, que estão nos vendo, é que comércio exterior parece que é uma coisa que está longe do nosso, né? Do nosso radar, como diplomata, sabe? Claro, não. Então você veio para falar que não dá para começar aqui numa base. Claro que dá. Foi assim que eu comecei. Não precisa ser necessariamente ter um curso universitário, uma formação. Isso. A cadeia de comércio é enorme, né? De serviços. Então, sim, diplomata, você pode ser um trader, um comerciante e tal, mas você também pode atuar, por exemplo, nos portos, nos aeroportos, né? Nós temos os despachantes aduaneiros que liberam as cargas, nós temos os operadores logísticos que transportam a carga de um ponto para o outro, a gente tem as companhias marítimas. Olha, as possibilidades de atuação profissional são infinitas, é enorme, é um mundo gigantesco. E no caso dos ganhos, dos salários, como é que é com o mercado? Muito bom. Olha só, definitivamente, os números comprovam, é só você ir atrás. Inclusive no número aí do estudo do MDIC. As empresas de comércio exterior, em média, elas pagam muito mais que as demais empresas que não atuam em comércio exterior, então têm, em média, salários mais altos. Elas contratam mais mão de obra, a mão de obra é mais especializada e, portanto, elas têm muito mais produtividade que a média das empresas brasileiras. Então, as empresas que atuam com importação, exportação, as empresas que atuam no comércio exterior no Brasil, elas são a nata do setor empresarial e, portanto, elas oferecem os melhores empregos. No estudo, tem os números concretos sobre isso, baseados em estatística. As empresas do comércio exterior pagam mais que o dobro que a média do mercado. E, portanto, deixa eu ver, nessas empresas onde já tem negros em cargos de liderança, atuando como diretor ou como gerente, para pensar, ele tem um salário muito maior do que ele teria em outras empresas. E a diferença salarial que a gente encara hoje na sociedade brasileira entre brancos e negros, infelizmente isso ainda persiste. Sim. Você vai ver os números, se você ver o número, você vai ver que essa diferença é menor
das empresas de comércio exterior. Ó, tá aí uma oportunidade para o jovem, né? Sim. Não só para o jovem, mas a partir de 16 anos, e que é um mercado de trabalho que está aí. Sim. É só abraçar. E só cresce. Porque o Brasil, ele, como a gente falava agora há pouco, ele se abriu para o comércio exterior há pouco tempo. Pouco tempo quer dizer, algumas décadas atrás. Então a gente tem um campo fértil assim, gigantesco para avançar. São muitas oportunidades. Falta mão de obra boa, gente interessada. Então, é uma oportunidade assim que eu acho que ainda por muitas décadas e décadas o Brasil ainda vai ter carência de mão de obra de comércio exterior. Então me fala uma coisa, para a gente encerrar, me fala aí o site, o link, como é que a pessoa entra, se inscreve nesse curso e para começar ali da base como um aprendiz, nos acompanhe nas redes sociais, né? Esse programa Raízes e o curso de comércio exterior começou no início desse ano. Turmas foram abertas, foram encerradas, já estão em andamento. Acompanha novas vagas, né? Novas turmas. Só você entrar lá no Google e pôr lá MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Programa Raízes Comex. Lá vai ter as informações, os links, se as inscrições já estão abertas para novas turmas ou não. Acompanha lá. E na Apex Brasil, claro, né? Você quer saber, o que o Brasil tem feito aí, mundo afora? Entra lá nas nossas redes sociais, na apexbrasil.com.br. Você vai ver mais de 1.000 eventos sendo feitos todos os anos. Isso aí, faz a conta, dá 3 eventos por dia. Nossa. Em algum canto desse planeta. A Apex fazendo 3 eventos por dia em média. Em mais de 50 setores diferentes. Então, tem de tudo. E o jovem que estiver pronto e quiser colaborar com isso, também tem os concursos da Apex. Se ele for atrás até o fim, como eu fui, mais cedo ou mais tarde ele pode estar em um desses eventos aí, mundo afora, promovendo o Brasil. Perfeito. Bom, é isso. O papo foi bom, mas ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.